Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, às vezes eu me pergunto, será que tem alguém ainda com a capacidade de dizer que não estamos nos tempos difíceis? Que tudo que a gente fala aqui ainda é teoria da conspiração? Uma das clássicas, taxada assim, era quando a gente falava dos caixões da FEMA. Eles deram diversas desculpas, dizia que aquilo ali era para usar em saneamento básico, isso e aquilo, mas nunca deixaram de construir e fazer aqueles caixões. Hoje a gente sabe bem para que está servindo. E sabe o que é mais tenebroso, meus irmãos? A matéria da nossa querida irmã Andresa Moraes, uma veterana peso pesado aí nas dicas. Mais uma vez, muito obrigada, minha irmã. Matéria essa que inclusive foi replicada por diversos portais de internet, os principais todos falaram sobre esse assunto. China constrói às pressas centro de quarentena para mais de 4.000 pessoas. Só pela foto eu quero que você veja bem que é um centro de quarentena mesmo? Ou um campo de concentração? Me lembro pelas imagens aqui, um campo de concentração, bem parecido com o que o Bigodinho fez na época dele. Quem conhece um pouco de história sabe de quem eu estou falando. É melhor nem citar o nome, mas era um comunista também. Vamos ler a matéria, meus irmãos. Escolhemos aqui a da UOL. Pequim, 19 de janeiro de 2021. AFP, a cidade de Tianzhuang, do norte da China, está construindo a todo vapor um grande centro de quarentena, com a capacidade para receber mais de 4.000 pessoas, com o objetivo de conter o surto de Sungamonga nesta localidade. A equipe de construção civil trabalha dia e noite em um campo na periferia da cidade, onde já foram instaladas milhares de unidades pré-fabricadas. Até então, a China havia conseguido controlar esse mal terrível em grande medida, enquanto o restante do mundo lutava contra o aumento de perdas de vidas humanas, em meio a hospitais saturados. Então peraí, família, uma coisa muito estranha. Ainda há pouco, a mídia toda de esquerda comemorava a aprovação da Anvisa sobre a medicação da China. E sendo eles os donos, não era para eles estarem mais seguros sobre isso? Por que então, nesse momento, que já está tão perto aí, segundo eles mesmos, não sou eu que estou falando, viu, família? Segundo eles mesmos, né, estamos mais perto de ficarmos livres desse mal, graças a eles mesmos. E aí os caras começam a construir uma coisa dessa. O tempo todo que a gente está ouvindo falar, pelos órgãos internacionais de saúde, é que uma segunda onda ainda pior viria. A evolução desse mal terrível está aí. Um novo mal terrível, com o nome de X, também estaria vindo. Então eu me pergunto, o que é que essa turma realmente sabe que a gente não está sabendo ainda, meus irmãos? Isso aqui indica muita coisa. Eu não posso falar diretamente sobre esse assunto, porque senão o vídeo não passa. Mas você já está entendendo bem onde é que a gente quer chegar. Você não é uma pessoa leiga, se fosse não estaria aqui. Vamos para a continuação da matéria. Agora, uma série de pequenos surtos localizados levou as autoridades chinesas a ordenarem a realização de testes em massa, confinamentos estritos e se prepararem para deslocar cidades inteiras para centros de quarentena, com o objetivo de acabar com o surto. A situação nos arredores de Xiazhung, no norte da China, lembra os esforços de Pequim no início do ano passado para construir hospitais de campanha improvisados em poucos dias em Wuhan. Foi nesta cidade, no centro do país, que surgiram os primeiros casos de infecção. Isso aconteceu em 19 de dezembro de 2019. Os prédios de quarentena de Xiazhung estão equipados com banheiros, Wi-Fi e ar-condicionado, e quando estiverem concluídos nos próximos dias, vão abrigar os contatos dos pacientes com teste positivo. A emissora estatal CCTV mostrou imagens de trabalhadores em coletes refletores e capacetes de segurança construindo estruturas no escuro. Nos prédios concluídos, há bandeiras com os nomes das equipes de construção e das unidades do Partido Comunista. O centro deve ter capacidade suficiente para abrigar mais de 4.000 pessoas, disse a emissora CCTV nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. As obras começaram em 13 de janeiro de 2021, quando várias cidades no norte da China colocaram milhões de pessoas em situação de confinamento devido ao aumento de infecções nas últimas semanas. Então, meus irmãos, mais uma pausinha aqui. Como é que pode, meus irmãos? O Brasil está nessa vibração. E eu digo Brasil, mas a gente está falando aqui de mídia de esquerda e partidos esquerdistas do Brasil. PSOL, PT, PCdoB e etc. Esses caras estão o tempo todo usando a aprovação da Anvisa para atacar o atual presidente. Mas ao mesmo tempo você vê que o país que desenvolveu a tal salvação não confia nem um pouco no seu produto. E já está investindo muito nesse grande centro. Será que é preciso a gente fazer uma conta de 1 mais 1? Que a pessoa mesmo não é capaz de raciocinar? Infelizmente com essa turma não é. E a coisa ainda continua e fica pior, família. Olha só, mais de 20.000 moradores da província de Hebei foram colocados em quarentena em instalações centralizadas, informou a mídia estatal na semana passada. Enquanto isso, milhões de residentes locais foram testados várias vezes, escuta bem, várias vezes para ver se não tinha esse mal terrível que a gente enfrenta.
A China se encontra em alerta máximo para uma possível onda de casos provocada pelas festas do Ano Novo Lunar, que representam enormes desafios para esse mal terrível, disse Wang Bin, um funcionário de alto escalão da pasta da saúde na semana passada. Durante estas celebrações, milhões de chineses viajam para suas cidades natais. O número de casos aumentou no mundo todo nas últimas semanas e o número de vítimas fatais também passou de 2 milhões. E aqui já encerra a matéria. E é por isso, meus irmãos, quando a gente falou do impeachment de Bolsonaro, que estão preparando um golpe, é preciso a gente ficar muito atento ao que isso realmente significa. Não se trata mais de ser um apoiador do Bolsonaro, não se trata mais de ser bolsominion ou de ser simplesmente um conservador. Querem implementar o comunismo no Brasil e no mundo o mais rápido possível. Veja só o que aconteceu com Donald Trump. Quem pesquisou o assunto, quem viu as denúncias que ele fazia, sabe bem o que aconteceu lá. Aqui no Brasil vai seguir-se algo bem parecido. Tem outra matéria aqui, eu não vou ler ela toda, mas só pelo começo dá pra você ver. Ó. Ela é 19/1/2021 e diz o seguinte, ó. Pedido coletivo do impeachment vai incluir colapso por falta de oxigênio no Pará. Quer dizer, o governo de lá é incompetente, o prefeito de lá mais incompetente ainda, mas a culpa é de Bolsonaro que não podia fazer nada nesse respeito. E aí vê só os partidos que estão fazendo força para isso. PCdoB, PT, PSdoB, PDT, PSOL e etc. São esses os caras que estão querendo tirar o presidente eleito pelo povo. E ainda tem pessoas, meus irmãos, que querem argumentar dizendo que é o certo a se fazer. Não entende que, embora a esquerda e a direita sirva ao mesmo objetivo, uma faz as coisas na carreira, outra faz mais devagar. Então tirar a cadeira de Bolsonaro e dar a Mourão é adiantar muitas coisas aqui no Brasil. Só pelo enfraquecimento do cara vocês já viram o que é que eu mostrei no outro vídeo. Se vocês não assistiram ainda, veja por favor. Você vai ter a noção clara dos fantasmas que já tinham sido exorcizados voltando. Inclusive a China entrando com mais força no nosso país. Tá saindo montadoras, como a gente falou no caso da Ford, americanas, e tá entrando agora empresas chinesas, montadoras de carros chinesas, que não tem lá um produto muito bom, não é reconhecida, nunca foi, por ter boa qualidade, apenas preço baixo. Então é o que tá vindo para cá. A Huawei, que tinha sido proibida de participar do leilão do 5G, já vai entrar com força, e nós sabemos bem porque é que o mundo estava restringindo ela, inclusive Estados Unidos, Europa. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, família, sobre esse respeito, será que seria melhor tirar o Bolsonaro? Tudo que o PT não conseguiu fazer, o Michel Temer fez no final do seu mandato, coisas absurdas, porque o povo fica iludido com a ideia de falsa mudança. Veja como o combustível subiu nos últimos meses que o Michel Temer estava no poder. Se tirarem Bolsonaro agora, Mourão vai fazer tudo, absolutamente tudo que está programado na agenda global para adiantar as coisas aqui. Teve uma pessoa até que me mandou um e-mail dizendo que é seguidor daqui, mas a gente vê logo que ele é seguidor de outro canal. Um cara que fala um monte de besteira, mas que não acredita no que ele mesmo diz. Pessoas assim são chamadas de mentirosas. Se você faz um vídeo, se você passa uma ideia que você mesmo não acredita nela, você é o pior tipo de mentiroso que existe. E esse cara ainda chega a dizer que nem tudo é conspiração. É uma das pessoas mais podres que tem nessa plataforma. Aí quando o cara repetiu isso, eu já sei de onde vinha. Aí ele, não, porque temos que ampliar o assistencialismo. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, porque é preciso sim a gente cuidar daqueles mais pobres. Agora é fato que não podemos, de forma alguma, acostumar a pessoa a viver na miséria. É preciso fortalecer a indústria nacional, é preciso gerar empregos para que as pessoas possam ganhar sua vida de forma digna. E o pessoal ainda vem com esse argumento, querer falar de impeachment com esse argumento, sendo que o Bolsonaro não cancelou nenhum programa assistencial, meus irmãos, nenhum. Programas esses criados pelo FHC, ampliados pelo PT, que achou uma forma de fidelizar o voto, dando sardinha ao invés de dar a vara de pescar para que a pessoa possa pescar um peixão. Não, eles davam sardinha para o povo não morrer de fome e assim fidelizar o voto. A gente já sabe que isso quebrou o país. Tiramos dinheiro de onde não tinha para manter esse assistencialismo, nos endividando com os donos do mundo. Hoje não temos mais essa opção porque já estamos devendo para mais do que podemos pagar. E é o que eu falo sempre, a esquerda faz isso, aumenta a dívida, a direita entra e sai entregando tudo para diminuir esse juro. E fica nesse ciclo vicioso até a destruição total da nação. E não falta muito porque a gente não tem muitos recursos mais, nem para ser privatizado. As melhores coisas estão indo assim e as pessoas não estão nem percebendo. E aí, meus irmãos, você vendo uma matéria dessa, enquanto o pessoal comemora, né, a aprovação da Anvisa, eu só posso pensar, meus irmãos, que está faltando bem pouco para isso também ser construído aqui no Brasil. É só derrubarem um presidente e Mourão manda fazer isso no outro dia. Então a coisa é bem mais séria do que a gente possa imaginar. É preciso ter cautela nesse momento. É meu ruim e meu pior. Tirar meu ruim para colocar meu pior, eu volto a repetir o que eu falei no impeachment de Dilma. Eu fui muito a favor do impeachment, mas que tirassem os dois, não que deixassem o Temer. No caso do Bolsonaro,
estão querendo realmente levar isso pra frente e eu sou totalmente contra. Primeiro, até agora não conseguiram provar nada contra o cara. E segundo, que a ideia é implementar o comunismo de vez aqui. Essa seria a última fronteira. É o que está faltando. E o gado gadoso só vai entender isso quando estiverem construindo um centro desse aqui. E não falta muito, meus irmãos, pode ter certeza. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas a gente volta com esse assunto durante a semana. Eu gostaria de saber a sua opinião, como você vê esse centro de quarentena para mais de 4.000 pessoas, e acredito que esse é um dos que serão feitos. Então deixa aí, meu irmão, a tua opinião, ela é sempre válida, e a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.